Opa, sejam bem-vindos ao nosso canal Latitude 10, eu sou o professor Luciano. Se você chegou até aqui é porque você se interessou sobre o assunto. Vamos falar de biotecnologia na produção de alimentos e também, agricultura orgânica. Sequência da nossa playlist aqui sobre agricultura, geografia agrária. Se inscreva no canal, deixa o seu like e colabore ainda mais com esse trabalho que a gente vem fazendo. Aliás, ajude um professor, deixa o like aí e se inscreve no canal, que vai contribuir para que eu possa continuar fazendo os vídeos aqui no canal. Beleza? Olha só, vamos lá. Biotecnologia na utilização dessa técnica para produção. Como assim, professor? Vamos entender o seguinte: nós, seres humanos, sempre utilizamos técnicas, desde os primórdios da agricultura, utilizamos técnicas aí para melhoramento da produção. De que forma? Enxertos, né? Na forma de seleção de sementes. Eu pego, por exemplo, para plantar a soja na região amazônica, que hoje vem se expandindo aqui na Amazônia soja. Eu vou selecionar algumas sementes, vou plantar aqueles indivíduos, né? Aquelas plantas que conseguirem melhor desenvolvimento. Eu vou separar, colher as sementes dali para plantar aquele tipo de semente. É uma prática muito comum na agricultura. Mas aí, nessa prática, entra o ramo da biotecnologia. Bom, o que é essa biotecnologia? É o desenvolvimento de técnicas cada vez mais modernas, cada vez mais eficientes. Já falei bastante sobre técnicas modernas aqui no canal. Fiz um vídeo sobre agricultura empresarial e patronal, vou deixar aqui o card, tá? E ela é utilizada tanto para animais quanto vegetais. Percebam, tanto para modificação de espécies animais e vegetais. Isso já se faz há muito tempo, né? Misturar as raças, por exemplo, de uma espécie de boi e outra espécie para melhoramento na produção de leite, por exemplo. Tá? A mesma coisa com a melancia, como a melancia não ter tantas sementes. Então são várias técnicas aí que envolvem a biotecnologia e às vezes o agricultor utiliza por conhecimento que outra pessoa foi falando. Mas nós vamos entrar numa parte bem mais tecnológica. Olha só. O que essas técnicas procuram? Trazem aumento da produção. Quando falamos da biotecnologia no campo, quando falamos da produção de alimentos, estamos também falando, claro, dessas técnicas para aumento da produção. O objetivo principal é esse. Ainda mais no Brasil, quando a gente fala de agricultura no Brasil, estamos falando de um país agroexportador, que exporta muitas commodities agrícolas, então precisa, claro, do aumento dessa produção. E, para isso, seleção de sementes, enxertos e cruzamento de espécies, né, de animais, para ter o quê? Uma melhor cepa, né? um melhoramento genético daquele produto, daquele animal, por assim dizer. Então, dentro do ramo da biotecnologia, agora sim nós vamos para um ramo um pouco mais polêmico, que é a pesquisa genômica. Opa, risquei aqui. A pesquisa genômica. O que é essa pesquisa genômica, professor? Bom, essa pesquisa genômica ela é bem recente do ponto de vista, é claro, da questão da agricultura. No mundo já vinha se estudando isso há um bom tempo, desde a terceira revolução industrial ali, a revolução técnico-científica, informacional, com novas técnicas, né, no pós-segunda guerra, já vinha se estudando muito sobre isso. No Brasil entrou ali no final das décadas de 1980 a 1990. E o que essa pesquisa genômica procura fazer? Bom, o que eles procuram fazer é retirar pedaços de DNA de um determinado elemento de um ser vivo e substituir por outro. Vamos lá. OGMs, os transgênicos, organismos geneticamente modificados. Essas técnicas, elas pela primeira vez causou polêmica. Por quê? Porque há uma modificação genética antes da planta existir. Já uma modificação genética em algum gene. Mexe-se ali em alguns genes para o quê? Para potencializar alguma característica da planta ou para anular alguma característica que seja, por exemplo, de vulnerabilidade a um tipo de praga, a um fungo, alguma peste e assim por diante. Então, a justificativa para essa pesquisa genômica, para os transgênicos, que são comumente chamados aí de transgênicos, esses organismos, para que aumente a produção sem utilizar agroquímicos. Aí, redução de agrotóxicos, plantas mais resistentes às pragas, enfim, e a questão dos riscos à saúde. Bom, por que esse risco à saúde? Como assim? Só vou modificar lá um gene na planta que só vai fazer com que ela produza mais?
Então, ainda não há um consenso científico a respeito de essas técnicas causam ou não danos à saúde. Se causam, quais são? Então, as pesquisas em torno disso envolvem muita ética, muita questão ética, porque quem está financiando essa pesquisa A e quem está financiando essa pesquisa B. Então, há um jogo de interesses muito grande por trás de tudo isso. E, por causa disso, os governos, os órgãos de regulamentação de vários países utilizam esse símbolozinho aqui, um triângulo, para identificar aqui no Brasil, para identificar que aquele alimento possui, tá? Aquele determinado alimento possui ali organismos geneticamente modificados, os transgênicos, tá bom? E como os transgênicos, eles não reproduzem sementes, aí que está um outro X dessa questão também. Como eles não reproduzem sementes, o agricultor vai depender sempre, olha só, vai depender sempre da indústria fornecedora para fornecer essas sementes. Então fica uma dependência. Nós falamos no último vídeo aqui do canal, vou deixar aqui o link para vocês, que essa questão da dependência tecnológica que muitos países têm em relação aos outros países, e os agricultores acabam tendo essa dependência aqui, ó, com relação aos transgênicos, é uma dependência tecnológica também. Belezinha? Transgênicos, biotecnologia, essas técnicas aí de modificação, e agora a gente vai para uma outra parte aqui nossa aulinha de hoje, ó, que não tem nada a ver com isso aqui. É o oposto de tudo isso, a agricultura orgânica. Como assim? Agricultura orgânica, vamos lá, as premissas principais. Não utiliza agrotóxicos, tá? É um sistema de produção sem uso de agroquímicos, não utilizam nenhum tipo de fertilizante industrial, químico, né? E controle biológico das pragas e manejo, tá? Na agricultura orgânica, o controle das pragas e pestes, né, que podem ali atacar as plantas é feito de forma biológica, com predadores naturais e com o manejo da lavoura para evitar que essas pragas se proliferem, tá? A adubação ocorre de forma orgânica, com matéria orgânica, utilizando aí uma metodologia sustentável de utilização do solo e também, tá? E também de conservação dos recursos naturais. Rotação de culturas, que eu falei para vocês, existe ali uma rotação das culturas para evitar que essas pragas circulem. Aliás, os indígenas aqui na Amazônia, antes, né, do processo aí de colonização, vamos dizer assim, pelos europeus, os indígenas, há muitos relatos e vestígios de que eles possuíam esse tipo aqui de produção agrícola, por rotação de culturas. Nós temos então, olha aqui, policulturas. Vamos aqui, ó. Essa galera aqui, ó, da biotecnologia, da pesquisa genômica, está preocupada com a monocultura. Aqui é a policultura, ou seja, vários elementos, vários seres vivos, várias plantas, várias formas de cultura para dinamizar, produzir, digamos, com maior qualidade, sem a necessidade de uso de agroquímicos, porque quando você tem as policulturas, você dificulta, então, a proliferação de pragas. E geralmente, olha só, na agricultura orgânica, geralmente essa agricultura ela é realizada por uma agricultura familiar. Vai muita mão de obra, não vai muita técnica, então vai muita mão de obra. Vamos fazer um adendo aqui. Por que a agricultura orgânica ganha espaço e importância hoje? Cada vez mais consumidores estão cientes e conscientes dos danos causados pelos transgênicos e pelo uso de agrotóxicos na plantação, nas lavouras. Cada vez mais as pessoas procuram a agricultura orgânica a fim de obter um alimento com maior qualidade e com menor impacto ambiental. Uma coisa interessante é que esses alimentos da agricultura orgânica eles são mais caros. Só que o preço que nós pagamos pelos alimentos, por exemplo, que não são da agricultura orgânica, da agricultura patronal, empresarial, eles são mais baratos porque são produzidos em larga escala, mas não é colocado no preço desses produtos o passivo ambiental que eles causam, com o uso de agrotóxicos que contaminam o solo, com o uso de fertilizantes que contaminam o solo, a água, os rios, consequentemente o abastecimento urbano, consequentemente a morte de peixes, consequentemente a pesca é afetada, o ar, a poluição atmosférica, os ecossistemas, porque você mata os insetos com veneno e os pássaros vão lá e se alimentam desses insetos e acabam também sendo prejudicados, então é uma cadeia toda sendo prejudicada, o que não acontece aqui na agricultura orgânica. Aqui o alimento é um pouquinho mais caro,
ok? E ele também geralmente não é muito bonito, não tem aquela beleza toda, né? Não cresce tanto porque não há uso de fertilizantes, então os frutos são menores, né? As raízes são menores nesse tipo de agricultura, mas é um alimento muito mais saudável, muito mais próximo daquele alimento primitivo que é natural para o ser humano. Então, nós temos essa técnica. A diferença é que aqui geralmente é uma agricultura familiar e muita mão de obra. Essa agricultura é interessante para manter, por exemplo, o homem no campo e evitar o êxodo rural, que é um problema seríssimo quando acelerado para as cidades. Então, olha que interessante, a agricultura familiar de forma orgânica pode manter o homem no campo com boa renda sem a necessidade de que ele vá para a cidade. Biotecnologia, agricultura orgânica, espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo. Se gostou, deixa o like aí e não deixa de se inscrever no canal. Se não gostou, manda para o seu inimigo, que vai ajudar bastante também o nosso canal e ele vai com certeza se inscrever. Se inscreve. Até lá, até logo, muito obrigado, tchau.